Jogos Vorazes, A Seleção, a série Divergente, A Culpa é das Estrelas, Instrumentos Mortais, Eu Sou o Número 4. Vocês sabem o que todos esses livros têm em comum? Todos eles se encaixam na categoria de Young Adult, que em tradução seria algo como jovem adulto. E é uma categoria de livros muito nova e que foi criada e que agora está bombando recentemente. E se você não sabe exatamente o que ela é e do que se trata, esse vídeo é pra você. Então assiste aí! Sejam bem-vindos ao Ali Aqui! Eu sou a Alice e, como vocês já sabem, o tema desse vídeo vai ser Young Adult. Ele é um gênero que fala especificamente de uma faixa etária que são adolescentes dos 14 aos 18 anos. Diferente de outros gêneros como romance, policial, ele é um gênero muito específico porque ele realmente fala desses adolescentes que normalmente estão na escola, caso o livro não se passe num futuro distópico. Mas essa é a faixa etária. Ele é muito diferente do infanto-juvenil, porque o infanto-juvenil ele é realmente mais puxado pro infantil, ele tem uma linguagem mais infantil, ele conta histórias mais simples, uma coisa mais infantil. O Young Adult ele é extremamente elaborado, ele tem histórias que são bem elaboradas, com situações elaboradas, e ele fala de assuntos muito mais sérios, então ele trata diversas questões, guerra, depressão, suicídio de adolescente, críticas sociais, tudo isso está incluso no Young Adult. Então a gente tem como Young Adult tanto uma série como Jogos Vorazes, que realmente fala de críticas sociais, de guerra, de revolução, enfim, esse tipo de coisa, como Pretty Little Liars, por exemplo, que já fala de uma coisa assassinato, mistérios e tudo dentro desse universo bem adolescente. É um gênero de livros que trata muito a adultização dos jovens, ou seja, um crescimento e um amadurecimento mais rápido, que a gente sabe que é o que acontece com os jovens hoje em dia realmente. Então a gente tem jovens de 15 ou 16 anos que tem que lidar com assuntos muito sérios, com coisas muito pesadas, com questões pessoais, coisas desse tipo. E eu acho que o Young Adult ele cria uma ponte ótima para ter uma linha de conversa com esses adolescentes que talvez não compreendam esse tipo de assunto, ou uma forma mais simples de realmente conversar com eles e fazer eles entenderem a seriedade de determinados assuntos ou determinadas questões. Eles são livros, então, que focam em questões muito pessoais, questões muito familiares e um desenvolvimento realmente pessoal do personagem. É uma coisa bem emocional, a gente trabalha muito psicológico dentro dessa categoria. Além disso, eu particularmente vejo duas separações dentro da categoria. Então, uma delas é a que fala de universos distópicos, no estilo de Jogos Vorazes. Então ele vai contar de adolescentes que acabam aparecendo em universos distópicos e coisas que não têm a ver com a nossa sociedade, mas que obviamente contém críticas sociais e críticas relacionadas com a nossa sociedade e uma forma da gente realmente se identificar e como esses jovens nesse futuro distópico lidam com todas essas questões sendo adolescentes. O livro que bombou essa questão realmente foi Jogos Vorazes, que é um must-read para quem gosta desse gênero. E eu acho que, assim, a maioria de vocês provavelmente já leu, mas existem diversos outros livros que vieram depois de Jogos Vorazes e que seguem exatamente essa linha de futuro distópico e adolescentes, e principalmente com personagens principais femininas muito fortes. O outro lado do Young Adult é uma coisa muito mais próxima da realidade, então vai contar a história de jovens e adolescentes mais comuns num universo comum, parecido com o nosso, e de questões muito pessoais, mas são questões que realmente afetam esses jovens e afetam essas pessoas nos dias de hoje. Então nessa categoria eu acho que é bem autoexplicativo o John Green, que é um autor que escreveu diversos livros que falam bastante sobre jovens que são relativamente comuns e que acabam passando por situações comuns, mas que no final ele tem uma mensagem para passar e ele tem um ensinamento para dar. E eu acho que essa é a parte mais legal do Young Adult. Falando de um outro autor que também é parecido com John Green, eu queria falar do David Levitan. Então o David, ele escreve livros que são mais ou menos no mesmo estilo do John Green, mas ele tem um foco muito grande em livros de LGBT para adolescentes. Então Young Adult LGBT. Se vocês acham que já ouviram o nome dele por aí, ele é o autor de Todo Dia. É um livro muito legal, mas ele sai um pouco disso que eu tô falando. Os outros livros dele têm mais essa pegada LGBT e eu acho que eles são muito importantes para os jovens gays que estão por aí, que não se aceitam, que têm alguma dificuldade em casa. Eles são livros com
ensinamentos muito fortes, e são livros que contam histórias simples, mas são histórias que você se envolve e você curte, e eu acho que ele é muito, muito importante para esses jovens que talvez tenham algum problema tentando entender como funciona o mundo, sendo essa pessoa um pouco diferente das outras. Então eu acho que ele faz um serviço incrível dentro desse gênero de Young Adult. Um livro dele que eu acho muito legal e que as pessoas deveriam ler é Dois Garotos Se Beijando. Ele foi lançado no Brasil recentemente e ele realmente conta a história de dois garotos se beijando, e ele fala muito sobre os gays e sobre a aceitação dentro da sociedade, e principalmente de gays que variam de 15, 16 até um pouco 19, 20 anos. E eu acho que é uma coisa muito legal, e esse livro tem uma mensagem muito legal para passar, e eu acho que ele é um livro muito forte, ele é um livro que, sério, ele é um livro muito bom, e eu acho que vocês deveriam ler. Ele realmente é muito legal e ele meio que resume bastante o que é esse gênero de Young Adult. É claro que o John Green, a Suzanne Collins e o David Levitan são apenas alguns autores que estão se arriscando nesse universo do Young Adult, e existem milhões de outros autores por aí, mas eu acho que eles são ótimos exemplos do que esse gênero tem para oferecer. Eu acho que ele é um gênero que transcende além de simplesmente ser um gênero literário. Eu acho que ele carrega uma posição social muito forte e ele tem um comprometimento com a sociedade e com ajudar os jovens, e principalmente com incentivar os jovens a ler, por trazer uma literatura mais interessante, não tão adulta e não tão infantil, para pessoas que estão nessa faixa etária e que muitas vezes acabavam se sentindo um pouco perdidas no que elas gostariam de ler e no que seria interessante. E agora, se você é uma pessoa mais velha, como eu, por exemplo, que tenho 23 anos e basicamente toda a minha biblioteca é Young Adult, eu acho que é muito legal, eu acho que não tem que ter preconceito com pessoas que gostam de Young Adult, é um gênero que é feito para todos os tipos de pessoas e não só para adolescentes. Obviamente, o foco é os adolescentes, porém, eu acho que todas as pessoas, elas podem aprender coisas e retirar mensagens importantes desse tipo de livro e, além de tudo, se divertir e ler uma história muito legal. É isso aí, gente. Se vocês curtiram, deem um joinha, se inscrevam no canal e comentem aqui pra mim se vocês gostam de Young Adult, se vocês não gostam, quais são os livros preferidos e se talvez vocês vão dar uma chance pra esse gênero, que eu garanto é muito legal, tá bom? É isso aí. Um beijo!